A série de palestras apresentada aqui foi proferida em Boulder, Colorado, no outono de 1970 e na primavera de 1971. Naquela ocasião, estávamos formando o Karma Dzong, nosso centro de meditação em Boulder. Embora a maioria de meus alunos fosse sincera em sua aspiração de seguir o caminho espiritual, trazia para o caminho uma grande dose de confusão, mal-entendidos e expectativas. Desse modo, julguei necessário apresentar a meus alunos um apanhado geral do caminho, com algumas advertências acerca dos perigos que poderiam encontrar ao percorrê-lo. Parece agora que a publicação destas palestras poderá ser útil àqueles que se interessam por disciplinas espirituais. Percorrer o caminho espiritual de forma adequada é um processo muito sutil. Não é alguma coisa na qual devamos nos atirar ingenuamente. Existem numerosos desvios que levam a uma versão distorcida, egocentrada da espiritualidade. Podemos iludir-nos imaginando que estamos nos desenvolvendo espiritualmente, quando na verdade não fazemos senão fortalecer nosso egocentrismo por meio de técnicas espirituais. A essa distorção básica pode dar-se o nome de materialismo espiritual. As palestras discutem, em primeiro lugar, as várias maneiras pelas quais as pessoas se envolvem com o materialismo espiritual, as muitas formas de auto-engano em que os aspirantes podem cair. Depois desse passeio pelos desvios de trajeto, discutimos o verdadeiro caminho espiritual em contornos mais amplos. O que se apresenta aqui é uma abordagem budista clássica, não no sentido formal, mas no sentido de mostrar o cerne da abordagem budista da espiritualidade. Apesar de não ser teísta, o caminho budista não contradiz as disciplinas teístas. As diferenças entre os caminhos são mais uma questão de ênfase e de método. Os problemas básicos do materialismo espiritual são comuns a todas as disciplinas espirituais. A abordagem budista começa com a nossa confusão e o nosso sofrimento e age no sentido de destrinchar sua origem. A abordagem teísta começa com a riqueza de Deus e age no sentido de elevar a consciência, de modo que ela experimente a presença de Deus. Todavia, dado que os obstáculos ao relacionamento com Deus são as nossas confusões e negatividades, a abordagem teísta também precisa lidar com elas. O orgulho espiritual, por exemplo, causa tantos problemas nas disciplinas teístas quanto no budismo. De acordo com a tradição budista, o caminho espiritual é o processo de atravessar e superar a nossa confusão, de descobrir o estado desperto da mente. Quando esse estado desperto da mente se encontra, tomado pelo ego e pela paranoia que o acompanha, assume o caráter de um instinto subliminar. Dessa forma, não se trata de construir o estado desperto da mente, mas sim de extinguir as confusões que o obstruem. No processo de consumir as confusões, descobrimos a iluminação. Se o processo fosse outro, o estado desperto da mente seria um produto dependente de causa e efeito, e assim passível de dissolução. Tudo o que é criado, mais cedo ou mais tarde, tem que morrer. Se a iluminação fosse criada dessa maneira, haveria sempre a possibilidade de o ego reafirmar-se, provocando um retorno ao estado de confusão. A iluminação é permanente porque não a produzimos, apenas a descobrimos. Na tradição budista, a analogia do sol que surge por trás das nuvens é frequentemente empregada para explicar a descoberta da iluminação. Na prática da meditação, removemos a confusão do ego a fim de vislumbrar o estado desperto. A ausência da ignorância, da sensação de opressão, da paranoia, descortinam uma visão fantástica da vida. Descobrimos um modo diferente de ser.
O cerne da confusão é o fato de o homem ter um senso de ego que lhe parece contínuo e sólido. Quando ocorre um pensamento, uma emoção ou um evento, há o sentido de que alguém tem consciência do que está acontecendo. Você sente que você está lendo essas palavras. Esse senso de eu, na realidade, é um evento transitório e descontínuo, que em nossa confusão parece perfeitamente estável e contínuo. Como tomamos por real a nossa visão confusa, lutamos para manter e incrementar esse eu sólido. Tentamos alimentá-lo com os prazeres e escudá-lo contra a dor. Continuamente, a experiência ameaça revelar-nos a nossa transitoriedade, de modo que estamos sempre lutando para encobrir qualquer possibilidade de descoberta de nossa verdadeira condição. Poderíamos perguntar, mas se a nossa condição é um estado desperto, por que nos ocupamos tanto em evitar tomar consciência disso? Por estarmos tão imersos em nossa visão de mundo confusa, nós a consideramos real, o único mundo possível. Essa luta por manter o senso de um eu sólido e contínuo é obra do ego. O ego, contudo, não é completamente bem-sucedido em sua tentativa de nos defender do sofrimento. É a insatisfação que vem junto com a luta do ego que nos inspira a examinar o que estamos fazendo. E como sempre existem hiatos na consciência que temos de nós mesmos, torna-se possível algum discernimento. Uma interessante metáfora empregada no budismo tibetano para descrever o funcionamento do ego é a dos três senhores do materialismo: o senhor da forma, o senhor da fala e o senhor da mente. Na discussão que se segue sobre os três senhores, as palavras materialismo e neurótico dizem respeito à ação do ego. O senhor da forma refere-se à perseguição neurótica por conforto físico, segurança e prazer. Nossa sociedade, altamente organizada e tecnológica, reflete nossa preocupação em manipular o ambiente físico de modo a nos salvaguardar das irritações provenientes dos aspectos crus, rudes e imprevisíveis da vida. Elevadores acionados por botões de comando, carne empacotada, ar-condicionado, vaso sanitário com descarga, velórios particulares, planos de aposentadoria, produção em massa, satélites meteorológicos, máquinas de terraplanagem, luzes fluorescentes, empregos das 9 às 5, televisão. Tudo são tentativas de criar um mundo controlável, seguro, previsível e prazeroso. O senhor da forma não significa as próprias situações da vida fisicamente ricas e seguras que criamos. Refere-se antes à preocupação neurótica que nos impele a criá-las, a tentar controlar a natureza. O ego ambiciona assegurar-se e entreter-se, buscando evitar toda e qualquer irritação. Desse modo, agarramo-nos aos nossos prazeres e propriedades. Tememos mudanças ou forçamos mudanças. Tentamos criar um ninho ou um playground. O senhor da fala tem a ver com o emprego do intelecto no relacionamento com o mundo. Adotamos grupos de categorias que servem como alavancas, como meios para manipular fenômenos. Os produtos mais plenamente desenvolvidos dessa tendência são as ideologias, os sistemas de ideias que racionalizam, justificam e santificam nossas vidas. Nacionalismo, comunismo, existencialismo, cristianismo, budismo, todos nos proporcionam identidades, regras de ação, interpretações de como e por que as coisas acontecem como acontecem. Aqui, novamente o emprego do intelecto não é em si mesmo o senhor da fala. O senhor da fala indica a inclinação do ego em interpretar o que quer que seja ameaçador ou irritante, de modo a neutralizar a ameaça
ou transformá-la em algo positivo do ponto de vista do próprio ego. O Senhor da Fala refere-se ao uso dos conceitos como filtros, que nos impedem de perceber diretamente aquilo que é. Os conceitos são levados muito a sério, sendo utilizados como instrumentos para solidificar nosso mundo e nós mesmos. Se existe um mundo no qual é possível dar nome às coisas, então o eu, como uma das coisas nomeáveis, também existe. Nosso desejo é não deixar espaço para dúvidas ameaçadoras, para a incerteza ou para a confusão. O Senhor da Mente refere-se ao esforço da consciência em manter-se consciente de si mesma. O Senhor da Mente impera quando usamos desculpas espirituais e psicológicas como forma de conservar a consciência que temos de nós mesmos, de nos agarrarmos ao senso de eu. Drogas, yoga, orações, meditação, transes, várias psicoterapias. Tudo pode ser usado com essa finalidade. O ego é capaz de converter tudo para seu próprio uso, inclusive a espiritualidade. Se aprendemos, por exemplo, uma técnica de meditação particularmente benéfica dentro de uma prática espiritual, a atitude do ego é primeiro tratá-la como um objeto de fascinação e depois examiná-la. Por fim, visto que o ego é sólido apenas na aparência e não pode de fato absorver coisa alguma, ele só é capaz de imitar. Em tais circunstâncias, ele procura examinar e imitar a prática da meditação e o modo de vida meditativo. Depois de aprendermos todos os truques e todas as respostas do jogo espiritual, tentamos imitar automaticamente a espiritualidade, já que o envolvimento verdadeiro exigiria uma completa eliminação do ego, e a última coisa que desejamos fazer é renunciar completamente a ele. Entretanto, como não podemos experimentar aquilo que estamos tentando imitar, a única coisa que fazemos é encontrar alguma área dentro dos limites do ego que pareça ser a mesma coisa. O ego traduz tudo com referência ao seu próprio estado de saúde, às suas qualidades intrínsecas. Ele experimenta um sentido de grande realização e excitação quando consegue criar um modelo deste tipo. Finalmente, criou um feito tangível, uma confirmação de sua própria individualidade. Se formos bem-sucedidos em manter a consciência que temos de nós mesmos através de técnicas espirituais, um desenvolvimento espiritual autêntico será altamente improvável. Nossos hábitos mentais adquirem tal força que fica difícil penetrá-los. Se formos muito longe nisso, podemos até chegar ao desenvolvimento totalmente demoníaco da completa egoidade. Embora o Senhor da Mente detenha o maior poder quando se trata de subverter a espiritualidade, os outros dois senhores também podem reger a prática espiritual. O retiro no seio da natureza, o isolamento, a simplicidade, as pessoas tranquilas e elevadas, tudo isso podem ser formas de nos proteger da irritação. Tudo pode ser expressão do Senhor da Forma. Ou talvez a religião possa nos fornecer uma racionalização para criarmos um ninho seguro, um singelo mas confortável lar, para conseguirmos um companheiro afável e um emprego estável e fácil. O Senhor da Fala também envolve-se com a prática espiritual. Ao seguir um caminho espiritual, podemos substituir nossas crenças anteriores por uma nova ideologia religiosa, continuando, porém, a usá-la da antiga maneira neurótica. Por mais sublimes que sejam nossas ideias, se as tomarmos com excessiva seriedade e as utilizarmos para manter nosso ego, ainda assim, estaremos sendo governados pelo Senhor da Fala. Se examinarmos nossos atos, provavelmente quase todos, concordaremos que somos governados por um ou mais dos três senhores. Mas poderíamos nos perguntar, e daí?
isso é simplesmente uma descrição da condição humana. Sim, sabemos que a tecnologia não consegue nos pôr a salvo de guerras, crimes, doenças, insegurança econômica, trabalho laborioso, velhice e morte. Tampouco, nossas ideologias nos resguardam da dúvida, incerteza, confusão e desorientação. Nem nossas terapias podem nos proteger da dissolução dos altos estados de consciência que viermos temporariamente a alcançar, ou da desilusão e angústia daí decorrentes. No entanto, o que mais podemos fazer? Os três senhores parecem poderosos demais para serem derrubados, e não sabemos com o que poderíamos substituí-los. Perturbado por essas indagações, o Buda examinou o processo pelo qual os três senhores governam. Investigou por que nossas mentes os seguem, e se não haveria um outro caminho. Descobriu que os três senhores nos seduzem criando um mito fundamental, o mito de que somos seres concretos. Todavia, o mito, em última análise, é falso, uma imensa burla, uma fraude gigantesca, a raiz do nosso sofrimento. Para fazer essa descoberta, ele precisou romper as defesas extremamente complexas erguidas pelos três senhores, que tinham como objetivo impedir que seus súditos descobrissem um engano fundamental que é a origem do seu próprio poder. Não poderemos, de maneira alguma, livrar-nos do domínio dos três senhores, a menos que também cortemos e atravessemos, camada por camada, suas complexas defesas. As defesas dos senhores são criadas a partir do material de nossas mentes. Esse material é utilizado pelos senhores de tal modo que seja preservado o mito básico da solidez. A fim de enxergar por nós mesmos como esse processo funciona, precisamos examinar nossa própria experiência. Mas como? Podemos perguntar. Devemos conduzir esse exame? Que método ou instrumento vamos usar? O método descoberto pelo Buda foi a meditação. Ele descobriu que lutar para encontrar respostas não surtia efeito. Era apenas quando havia intervalos na sua luta que lhe surgiam insights. Ele começou a se dar conta de que existia dentro de si uma qualidade sã e desperta, que se manifestava apenas na ausência de luta. Por isso, a prática da meditação implica deixar ser. Uma série de ideias errôneas tem surgido acerca da meditação. Algumas pessoas a consideram um estado mental semelhante a um transe. Outras pensam nela em termos de treinamento, no sentido de ginástica mental. A meditação, contudo, não é nenhuma dessas coisas, embora lide com estados mentais neuróticos. Não é difícil nem impossível lidar com esses estados. Eles têm energia, pressa e um padrão específico. A prática da meditação implica deixar ser, uma tentativa de acompanhar o padrão, uma tentativa de acompanhar a energia e a velocidade. Dessa forma, aprendemos a lidar com esses fatores, a nos relacionar com eles, não no sentido de fazê-los amadurecer como gostaríamos, mas no sentido de conhecê-los como são e trabalhar com seu padrão. Há uma história sobre o Buda, em que se conta como ele, certa vez, ofereceu ensinamentos a um famoso tocador de cítara, que desejava estudar meditação. O músico perguntou: devo controlar a minha mente ou devo deixá-la completamente solta? O Buda respondeu: visto que você é um grande músico, diga-me como afinaria as cordas de seu instrumento. O músico disse: eu não as deixaria ficar nem reteçadas demais, nem frouxas demais. Da mesma forma, acudiu o Buda: na sua prática de meditação, você não deve impor nada com força demais à sua mente, e nem deve permitir que ela fique ao léu. Eis o ensinamento de como deixar a mente ser, de um modo bastante aberto,
de como sentir o fluxo da energia sem tentar sujeitá-lo e sem deixar que ele se descontrole, de como acompanhar o padrão de energia da mente. Essa é a prática da meditação. Essa prática se faz necessária porque, geralmente, o padrão do nosso pensamento, nosso modo conceitualizado de conduzir a vida, ou é manipulativo demais, impondo-se ao mundo, ou completamente desgovernado e sem controle. Por conseguinte, nossa prática de meditação precisa começar com a camada mais superficial do ego, com os pensamentos discursivos que estão sempre a atravessar-nos a mente, com nossa tagarelice mental. Em seu esforço para iludir-nos, os senhores empregam um pensamento discursivo como sua primeira linha de defesa, como seus peões. Quanto mais giramos pensamentos, mais ocupados nos tornamos mentalmente e mais nos convencemos da nossa existência. Desse modo, os senhores estão constantemente tentando ativar esses pensamentos, tentando criar uma constante sobreposição de pensamentos, para que nada mais se possa ver além deles. Na verdadeira meditação, não existe a ambição de suscitar pensamentos e tampouco a ambição de suprimi-los. Permite-se apenas que ocorram espontaneamente e tornem-se a expressão de uma sanidade básica. Eles tornam-se a expressão da precisão e da clareza do estado desperto da mente. Se sua estratégia de estar sempre criando pensamentos sobrepostos falha, então os senhores despertam emoções para nos distrair. A qualidade excitante, colorida e dramática das emoções nos prendem a atenção como se estivéssemos assistindo um filme envolvente. Na prática de meditação, não encorajamos as emoções nem as reprimimos, vendo-as com clareza, deixando que elas sejam como são. Não mais permitimos que sirvam como meios para nos entreter e distrair. Dessa maneira, elas se tornam a energia inexaurível que anima a ação sem ego. Na ausência de pensamentos e emoções, os senhores introduzem uma arma ainda mais poderosa, os conceitos. A rotulação dos fenômenos cria a sensação de um mundo sólido e definido de coisas. Um mundo estável reassegura que somos igualmente uma coisa sólida e contínua. O mundo existe e, portanto, eu, que o percebo, também existo. A meditação implica enxergar a transparência dos conceitos, de maneira que a rotulação já não sirva para solidificar nosso mundo e nossa imagem do eu. A rotulação passa a ser simplesmente um ato de discriminação. Os senhores ainda têm outros mecanismos de defesa, mas seria muito complicado discuti-los no presente contexto. Mediante o exame de seus próprios pensamentos, emoções, conceitos e demais atividades mentais, o Buda descobriu que não precisamos lutar para provar nossa existência. Não precisamos ficar sujeitos ao jugo dos três senhores do materialismo. Não há necessidade de lutar para sermos livres. A ausência de luta é em si mesma liberdade. Esse estado desprovido de ego é a realização da natureza búdica. O processo de transformar o material da mente para que deixe de ser expressão da ambição do ego e passe a ser, por meio da prática da meditação, expressão da sanidade básica e da iluminação. Eis o que poderíamos chamar de verdadeiro caminho espiritual.